Aqui, gente, vamos lá. A primeira questão de cálculo diz assim, deixa eu focar aqui, ele quer o conjunto x, o conjunto dos valores de x para que essa equação seja verdadeira, certo? Então é o seguinte, para que essa equação seja verdadeira, aqui a gente tem o produto de dois termos, o x e esse parênteses aqui, que está dando um número negativo, menor do que zero, certo? Para que isso aconteça, ou esse cara, ou o x é menor do que zero, ou seja, ou o x é negativo e o parênteses é positivo, é maior do que zero, tá? Então, para uma operação, né, para um produto dar negativo, um tem que ser negativo e outro positivo, né? Essa é a regra, essa é a regra essa é a propriedade dos produtos, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem dois cenários. O primeiro cenário é que o x seja negativo e o parênteses seja positivo, tá? Nesse caso aqui, nesse primeiro cenário, a gente tem aqui, beleza, o x menor do que zero e o parênteses tem que ser maior do que zero. O parênteses, ele é uma expressão do segundo grau, beleza? Uma equação do segundo grau. Tá, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? A gente iguala ela a zero. A gente iguala a zero, tá? E aqui a gente faz o Bhaskara dela. O Bhaskara dela, A é 1, B é menos 1, C é menos 2. O delta é B ao quadrado, menos 4AC. Então, aqui vai ser 1 menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Aqui o delta vai ficar 1 mais 8, o delta deu 9. Aqui o x, beleza, aqui vai ficar x, então os valores de x é menos b, ou seja, menos 1, né? Mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 9 sobre 2a, 2 vezes 1. O x vai dar 1 positivo, mais 3 sobre 2, que dá 4 sobre 2, que dá 2. E a segunda raiz aqui é 1 menos 3 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Então, aqui eu tenho minhas duas raízes. Como é que é o esboço do gráfico dessa função aqui? Ela tem o a positivo, então ela é uma função sorridente. E aqui as raízes menos 1 e 2, certo? Então, o que acontece aqui? Nessa função, a gente quer valores maiores do que zero, certo? Se a gente quer valores maiores do que zero, a gente tem onde os valores positivos? É aqui e é aqui, certo? Os valores negativos estão aqui no meio. Beleza? Então, para os valores positivos, o x tem que ser menor do que 1, menor do que menos 1, perdão. E o x tem que ser maior do que... Na verdade, eu fiz aqui errado. O x tem que ser menor do que menos 1 e o x tem que ser maior do que 2, tá? É isso que a gente observa aqui. O x tem que ser maior do que 2 para ter valores positivos e menor do que menos 1 para ter valores positivos também, tá? Então, a gente tem isso aqui. E a gente viu também que o x tem que ser negativo. Então, o x tem que ser negativo e, ao mesmo tempo, o x tem que ser menor do que menos 1 e maior do que 2, beleza? Então, é o seguinte, então esse 2 aqui, esse maior do que 2, ele não tem validade, porque esse cara aqui não deixa ele ter validade, certo? Então, na verdade, os valores, se a gente fizer uma integração dessa resposta com essa resposta aqui, a gente vê que a gente precisa de x, que o x seja menor do que menos 1, tá? Então, para o primeiro caso, a gente tem x menor, tá, do que menos 1. Essa aqui é a resposta para o nosso primeiro caso. No segundo caso, né, voltando para cá, a gente quer que essa operação de produto, esse cara vezes esse, seja negativo, para que ele dê valores negativos. Então, esse aqui a gente tinha negativado e positivado esse. Agora a gente vai fazer o contrário. Esse aqui vai ser positivo
Então, x tem que ser positivo e ao mesmo tempo em que esse cara seja negativo. Então, ao mesmo tempo em que esse cara seja negativo. Esse cara aqui, a gente já fez toda a operação dele, já fez o estudo do sinal. E ele é negativo aqui, ó, entre menos 1 e 2. Então, nesse caso, o x tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 2. Tá? Então, se a gente juntar essa resposta com essa resposta, onde a gente tem o x aqui? A gente tem que ter o x positivo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 2. Então, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 2. Né? Esse é o intervalo em que a gente tem valores positivos e também que seja menor do que 2 e maior do que menos 1. É aqui que a gente tem esse intervalo. Então, então a gente já tem os dois cenários. Os dois cenários, então, funcionam como resposta da nossa equação. Então, o x tem que ser menor do que menos 1 e, ao mesmo tempo, ele tem que estar entre 0 e 2. Tá? Então, como que a gente fala isso? A gente fala exatamente dessa forma aqui. Ó. Como é que a gente, na verdade, ele deu a resposta usando o intervalo aberto e fechado. Então, é o seguinte, se ele tem que ser menor do que 1, né? Do que menos 1, perdão, então, olha lá, ele é aberto em menos 1, porque se fosse fechado ia ter o sinal de igual aqui também, né? Então, é aberto. Né? Então, ele tem que ser menor do que menos 1. Vem lá do menos infinito até o menos 1, tá? Então, no infinito é sempre aberto. Então, esse intervalo aqui é uma resposta, e aí união com essa resposta aqui. Essa resposta aqui vai ser o quê? Olha lá, como é que é isso aqui? É aberto no 0 e aberto no 2, tá? Então, a gente junta essa resposta aqui, união, né, com essa resposta aqui, tá? Isso a gente vai encontrar na letra A do exercício.